Nós tivemos uma votação relâmpago realizada na noite desta terça-feira e a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda a chamada Lei das Estatais. Os parlamentares reduziram de 3 anos para 30 dias a quarentena de indicados a ocupar cargos de presidente e diretor de empresas públicas. O texto anterior vedava a indicação de pessoas que tenham atuado nos últimos 36 meses em campanhas políticas. Caso de Aloysio Mercadante, indicado por Lula para a presidência do BNDES. Parlamentares do PT se uniram ao Centrão e a aliados do presidente Bolsonaro para aprovar o projeto, que também deve ser acatado pelo Senado nesta quinta-feira. Com a mudança da lei, as ações da Petrobras caíram 10% e do Banco do Brasil quase 3%. Ou seja, o Lula já está montando, ou melhor, mesmo sem assumir toda uma estrutura, e já conseguiu atrair para ele aqueles que apoiavam o Bolsonaro. Ou seja, Lula está com o país na mão, mesmo sem ter o poder da caneta? William, eu só vou colocar um ponto aqui no debate anterior que é importante eu deixar claro, porque o Marco ele coloca um monte de coisas aqui na minha boca que eu não falei em momento algum. Numa democracia, Marco, os freios e contrapesos estão nos poderes, né? O poder executivo e o poder legislativo freia o judiciário freia o poder legislativo e freia o poder executivo. É isso que funciona na República. O que você quer usar as Forças Armadas para cercear ou para invadir a esfera de competência do STF, isso não existe. Forças Armadas não é poder. Forças Armadas é órgão administrativo do Estado. Então você que está fazendo mistura aí completamente equivocada. É impressionante Felipe, como hoje você tá, Marco. Provocação que eu fiz a você. Impressionante, cara. Poder do Lula, mesmo sem ter a caneta na mão? Em relação ao tema desse ponto do debate... Foi uma jogada. Eu acho o seguinte, vamos lá. A base de tudo, que eu acho que é a base problemática, né, que é o pós-lavajatismo, né, é a criminalização da política, é o discurso antipolítico e é o rechaçamento qualquer da política e do político. Não há salvação no Brasil e no mundo fora da política e fora das instituições. Essa lei das estatais aí, ela era um absurdo mesmo, né? Como pode... por que 3 anos que o diretor executivo que o diretor que pode ser nomeado para estatal tem que estar fora de lideranças de partido político? Não tem muita lógica isso. O que havia era realmente a perseguição dos políticos. E eu acho, vou te falar aqui, eu não vejo nenhum problema em nomear políticos para cargos executivos, seja estatais, seja de ministérios, desde que a força arcabouça da estrutura burocrática das estatais tenham pessoas técnicas também, né? Tá. É isso. Marco, na verdade, essa jogada foi para acomodar a turma do Lula? Pelo amor de Deus, né? O nome do destaque que foi colocado como um penduricalho no texto principal, o texto principal, inclusive, é do PL. Veio de uma deputada do PL e tinha como objetivo reduzir custos com marketing, publicidade de empresa estatal, né? Esse era um dos pontos principais. E você tinha um penduricalho colocado pela galera do PT, que foi articulado com o pessoal do Centrão para ser votado em bloco, para ser votado separado, mas para ser votado junto com o texto principal. E os deputados que propuseram o texto original e que apoiavam o texto principal votaram a favor da aprovação do projeto de lei e contra o que eles chamavam de destaque, ou essa emenda que foi feita no texto do Mercadante. Tudo para acomodar o Mercadante. Esse papinho, de novo, olha como o academicista engana as pessoas, né? Porque o Felipe, ele veio com essa discussão, não, a perseguição política, a conversa política, a gente não pode criminalizar a política. Isso aconteceu, ela foi votada esse período de quarentena de 36 meses para que membros de diretórios partidários não fossem diretamente colocados em empresas públicas ou em sociedades de economia mista. Por que não? Porque a gente tinha acabado de sair do mensalão, meu amigo, onde isso aconteceu sistematicamente. Petrolão, obrigado, você sabe melhor até. Por que não? Petrolão, onde isso aconteceu sistematicamente. E no mensalão também. Não tem lógica. A cúpula política do PT é altamente corrupta e corruptora, inclusive.
E eles fazem isso como método de governo. Ponto 1. Só para deixar muito claro. Então, esse papinho, caramba, que absurdo esse tá falando, papinho cara. de academicista, de Não tem nada. não, veja bem, vamos analisar aqui. Não. Isso foi um sistema, você pode até discutir a questão da quarentena, se diminui para 12 meses, se diminui para 24. Agora, um mês é um tapa na cara de todo mundo que está em casa assistindo a gente. É um baita de um tapa na cara, porque é só para acomodar o mercadante. Ou seja, o Congresso Nacional está totalmente capturado nas mãos do Centrão. O Lula está conseguindo votar lei sem ser presidente, com tanta promessa de cargo e grana pública que esse cara já fez. Só para começar por aí. E outra coisa, você errou fundamentalmente naquela correção que você fez de mim, porque sim, o 142 é um mecanismo constitucional do Executivo para agir contra o Judiciário se o Poder Legislativo não fizer a sua parte e se estiver agindo fora da Constituição. É impressionante, cara. Que besteira você está falando. O artigo 142, ele fala que qualquer poder pode chamar as Forças Armadas para instaurar a ordem. Não tem nada a ver, pode ser judiciário, pode ser o executivo, pode ser o legislativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, voltando para o assunto aqui, como você fala... O decreto é assinado pelo presidente. Como você fala besteira nesse ponto. O decreto está no gabinete da presidência para ser assinado, se tiver que ser feito. É impressionante, Marco, como você falou besteira no caso aqui da mudança da lei das estatais. Não tem lógica alguma você impedir uma nomeação de uma pessoa para um cargo chave, né? Por conta de quarentena de 3 anos. Isso não existe. Isso é até uma violação ao princípio da separação dos poderes. O Poder Executivo, ele pode nomear quem ele quiser, a hora que ele quiser. Uma coisa que eu volto a falar aqui, isso é bom deixar claro. Eu não sou a favor de político ladrão. Lugar de político ladrão, lugar de ladrão é na prisão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felipe, posso falar uma coisa? Você não pode pegar a exceção e criar regra. Deixa eu continuar. Você não pode pegar a exceção e criar regra só por conta do mensalão. Então vamos engessar completamente o Poder Executivo. Não é por aí que você faz política, meu cara. Você consegue perceber que você não oferece resposta para nada? Eu estou oferecendo para tudo. E você não demonstra convicção. O problema é que você não está ouvindo hoje, cara. Você não demonstra convicção você não está ouvindo assunto. Hoje. Eu perguntei para você, Alexandre de Moraes é uma pessoa de viés autoritário, sim ou não? Você está mudando o assunto, voltando para o assunto. Vamos perguntar. É uma pessoa autoritária, sim ou não? Que isso? Você tem convicção para falar que sim? Tem decisões dele autoritárias. Ele, como pessoa, no discurso que ele fez agora, que você acabou de comentar, tem decisões dele autoritárias, Marco. O que ele pronunciou agora é autoritário, sim ou não? Ele tem decisões e condutas autoritárias. Tá vendo? Você não tem convicção, falta bril. Como não tem brilho, Marco? Falta bril para você poder falar o que o cara é. Você é não tá me ouvindo, cara. E daí você pega, por exemplo, o maior escândalo de corrupção do mundo ocidental, que foi o Petrolão. Aí você tem um mecanismo para separar cúpula partidária para 36 meses. Mecanismo errado, Marco. O que eu posso... Olha só como eu estou sendo generoso com você hoje. Eu posso debater com você se é 12 meses ou se é 36 meses. Agora, um mês, meu amigo, é achar que todo mundo é trouxa nesse país. Porque foi só feito destaque para acomodar a Luiz Mercadante e a cúpula do PT nesse novo governo que está chegando. Agora, uma coisa que você fala, que eu acho impressionante, né? Você fala que o Lula está aprovando lei sem ser presidente ainda. Isso é política, Marco. Isso é política. Isso é compra. Enquanto o presidente está chorando lá e não consegue se colocar como oposição, né? Tá perdendo tempo. Aí, realmente, o outro lado consegue fazer política. Isso é política, não é errado isso que está acontecendo. O Felipe falou sobre Petrolão, mensalão, enfim, e eu estava lembrando aqui, para dar tempo da gente trazer esse tema, que está, acho que no meio disso que você falou, né? Ou seja, o Lula não tem a caneta, mas está conseguindo já governar o país, mesmo sem ter assumido, né? Mas ele não está no cargo, a gente sabe disso. Ele foi eleito, ainda não. Está negociando tudo, e está passando o trator, e fez de acordo com o Arthur Lira, já prometeu o ministério para o Arthur Lira. Ao invés de ficar no quartel, com o Pacheco. Ao invés de ficar na frente do quartel, vamos fazer política. E olha o nível fora da política. Olha que legal. Olha que nível rasteiro a política defendida pelo Felipe. É uma política de gabinete, é uma política que não está absolutamente nem aí para qualquer régua moral. Não tem qualquer régua moral. O que tem moral aí, Marco? É uma política que vai colocar o país no abismo fiscal. Está sendo purista. É uma política
totalmente desvirtuada de valores. Qual não valor? Tem um valor republicano nessa política que Qual política? Que é realizada nesse momento junto ao Congresso Nacional. Qual política? É promessa de Qual cargo medida? em estatal, é promessa de fatia do orçamento, Não, é esse é o promessa ponto. de dinheiro público, Deus sabe para quê, e outra, é uma aliança espúria. Olha só o que vai voltar a acontecer esse com o é um Brasil. ponto importante. É uma aliança espúria Esse é um ponto importante. entre judiciário, legislativo, os caras que estão mandando lá no legislativo, nas mesas, e o executivo. E você tem... Todo mundo está enlouquecido, tá? Esse pessoal está enlouquecido. Febre de poder. Ubris. Sensação de invencibilidade. E ele fala que o mecanismo de freio e contrapeso está funcionando. Você tem comunista que está chegando na área, Que no comunista, Ministério da Marcos? Justiça. Que existe no Brasil? Você tem o poder judiciário que está rindo, falando que vai prender e multar pessoas que se manifestam, que têm o direito de reunião, que têm o direito à livre expressão. Então o cara está rindo, falando que vai multar e prender todo mundo que ele considerar antidemocrático. Ele foge do tema completamente, cara. E você tem cara. o poder legislativo que Ele está na vai cama. e volta o tempo inteiro. Está na cama com os dois. Impressionante. Não dá. O poder legislativo está na cama com os dois. Na figura hoje do Arthur Por Lira quê? e do Mas por Rodrigo quê, Marco? Pacheco. Por quê? Porque vocês não fazem política. O seu presidente, querido da oposição, está chorando isso. até agora a perda das eleições. É isso aí, pessoal. Né? Senhores, É isso. sujar as mãos de lama. Agora, é importante destacar agora, William, o que eu acho importante Eu queria destacar. trazer o orçamento secreto para cá, para esse papo aqui, gente. Não, mas que é só um importante. ponto que eu acho importante, né? O BNDES é muito maior do que o Banco Mundial, do que o AFC. O papel que o BNDES teve no governo Bolsonaro foi o pior papel da história do BNDES. Obviamente, tem que fazer alguma coisa para mudar o BNDES e voltar o BNDES a ser um banco de desenvolvimento. Então, o que o Lula está fazendo nesse ponto específico é voltar a dar importância ao BNDES que se perdeu no governo Bolsonaro. O BNDES no governo Bolsonaro, o que virou? Virou um banco que faz projetinho E o que era o vagabundo pros BNDES estados no e governo municípios. Lula? Não, vamos lá, né? É impressionante. Que delícia deixar o É Felipe falar. impressionante. Ele se enforca sozinho. É impressionante. Obrigado, Felipe, por estar ao meu lado, porque você se enforca sozinho. Aonde que tá? Onde que eu foquei? BNDES enviou dinheiro, o BNDES financiou ditaduras, Não, mas tem outro genocidas. papo. Eu não tô África, falando que na América Latina, o BNDES construiu Porto... Escuta. Não, escuta você agora. Você não vai com Eu o te discurso escutei. pronto pra cima de mim, não. Eu te escutei. Eu não tô falando escutei. que o BNDES acertou na época do Lula, Não. 100%. Agora, por favor. Na época da Dilma. Eu te escutei. Você falou 3 minutos aí. O BNDES financiou ditadura genocida. Ditadura genocida. Também. Errado também. Pra ele tudo errado. Errado Coitadinho do Felipinho, pra ele tudo errado. Né? Não é tudo errado pra você? É incrível isso, impressionante, cara. A gente tá falando de BNDES, tá voltando. Eu tô falando... Essa mentalidade tá voltando agora. Não, o mercadante tá voltando pro BNDES. Tá voltando não, tá chegando no BNDES agora com a mentalidade idêntica do passado. Não dá E a pra você falar mentalidade isso. não é só financiar a ditadura genocida. Vou te falar, é Não criar dá as pra você falar isso, cara. campeãs nacionais. Não dá pra você falar Ele isso. vai entrar com essa senha de financiar Não dá pra você falar campeãs isso, Marco. nacionais. E o BNDES do Bolsonaro fez o que deveria ser feito desde o começo, que é que ele proporcionar crédito para pequenas e médias empresas. Você tá muito enganado, Esses Marco. são os projetos. Você tá muito Não enganado, tem- Marco. É que você tem É essa impressionante, tara cara. estatizante. Você gosta do É Estado impressionante, grande. cara. O E BNDES o que você virou tá um falando, banco insignificante e deixa no eu falar Brasil. mais. O que você está falando propicia a corrupção no alto escalão da política e do empresariado Marco, brasileiro. corrupção É é isso crime. que você está falando Não. que propicia Corrupção é esquema crime, de corrupção. Marco. E é isso que vai acontecer agora no Brasil. É crônicas de uma tragédia anunciada, Felipe. Não tem como sair disso. Você Marco, sabe disso. Ô Marco, o que o governo Dilma fez com o BNDES tá errado também. Tá vendo? Tudo que ele fala tá Mas errado o e ele que- quer repetir o mesmo mas o discurso. que- Mas quando o então o Bolsonaro- BNDES Tudo tá funcionou, errado. na sua opinião? O que o Bolsonaro fez também com o BNDES foi errado também. E quando o BNDES funcionou? Não, o BNDES funcionou em muitos momentos no governo Lula. Financiando No ditadura governo- genocida. No governo Efraim Henrique Cardoso. É, super bem. Não, tem a ver uma Financiando coisa com a ditadura outra, genocida. cara. Tem a ver uma coisa Não, com a não tem outra. nada a ver, então. É errado. Levando calote, Financiar recebendo charuto cubano como autoritarismo garantia. é errado também. Pô, você tá de Agora brincadeira. sim, nós temos na mão um banco que é maior do que o Banco Mundial, que tem atuação no mundo todo. Eles têm na mão, Nós Felipe. temos Eles, na não é mão, nosso isso. nós temos na mão Não um é banco nosso. O dinheiro que é público tá muito na mão do maior Luiz do Mercadante. que o IFC, que tem garras do mundo todo.
Dá para a gente fazer desenvolvimento com o BNDES. Dá para a gente fazer projetos estruturados bem feitos com o BNDES. Ciro Gomes, esse Dá para a gente pegar, por exemplo, o nível de água e esgoto, que é baixo no mundo todo, no Brasil todo. Não é com reforma de marco legal de saneamento que você faz. Dá para fazer isso, muita coisa com o BNDES. É isso aí, Felipe. A ideia não dá para virar um banquinho. Felipe Monteiro, ver que não dá para virar um banquinho. Esse é o programa